No vídeo de hoje, abordaremos um tema intrigante e histórico: a morte do profeta Isaías. Isaías foi um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento, conhecido por suas visões e mensagens poderosas. Porém, o destino final desse homem de Deus é envolto em mistério e controvérsia. Antes de entrarmos nesse assunto, convido você a se inscrever no nosso canal para não perder nenhum vídeo sobre esse e outros temas bíblicos. Sem mais delongas, vamos começar. O profeta Isaías nasceu aproximadamente por volta do ano 765 a.C. em Jerusalém. Ele foi um dos principais profetas do Antigo Testamento, juntamente com Jeremias, Ezequiel e Daniel. O ministério do profeta Isaías ocorreu no reino de Judá, durante as monarquias de Josias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. Ele profetizou durante a crise causada pela expansão do Império Assírio e escreveu o livro bíblico que leva seu nome. O profeta Isaías foi um dos homens mais usados por Deus no Antigo Testamento. Seu ministério ocorreu em um tempo em que Israel havia caído em terrível apostasia contra Deus. No capítulo 1 de Isaías, descrevendo as muitas abominações que eles cometeram, vamos ler o que o texto bíblico diz. Ouçam, ó céus, e dê ouvidos, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os filhos cresceram, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento o estábulo do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. Meu povo não entende. Ah, nação pecadora, povo carregado de maldades, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e voltaram as costas para ele. Por que haveriam de ser castigados outra vez se continuam a se rebelar? A cabeça toda está ferida, o coração todo está sofrendo. Da planta do pé até a cabeça, não há nada são, apenas machucados, vergonhas e ferimentos abertos, não foram espremidos nem faixados, nem amolecidos. Com Israel não obedecendo a essa exortação, a vida de Isaías deixou-nos muitos ensinamentos. Não se podia acusar Isaías de falar coisas infames, pois suas profecias sempre se cumpriram. Ele falou sobre muitas coisas que aconteceriam com Jesus muito antes de esses eventos ocorrerem. Para alguns, ele é considerado o evangelista entre os profetas. Por isso, as profecias do profeta Isaías são frequentemente mencionadas no Novo Testamento, mostrando como Jesus cumpriu perfeitamente todas as promessas do Antigo Testamento sobre o Messias. A missão principal de Isaías foi: o profeta Isaías profetizava, exortava e advertia contra as práticas erradas de sua época. Seu ministério foi precedido pelos ministérios dos profetas Amós e Oséias, embora Oséias também tenha sido seu contemporâneo por um tempo. Amós e Oséias profetizaram principalmente sobre o reino do norte, enquanto Isaías e Miqueias concentraram-se mais no reino do sul. Baseado em seus escritos, é possível perceber que Isaías era um homem culto e muito capacitado. Ele possuía uma habilidade analítica notável e um senso poético apurado, sendo considerado por muitos como o maior escritor hebreu. Embora tenha levado uma vida frutífera e tivesse um ministério que formou muitos discípulos e uma escola de profetas, Isaías enfrentou duras críticas das esferas de poder. Inspirado por Deus, ele criticava severamente as decisões dos reis, buscando prevenir as tragédias que viriam sobre o povo de Israel devido às alianças com nações vizinhas, o que desagradava a Deus. Ele desejava que o povo buscasse primeiramente o rosto de Deus, mas eles se recusavam a ouvir suas palavras. Por isso, o rei Manassés começou a perseguir o profeta Isaías, discordando de suas palavras. De acordo com o livro de Isaías, o rei Manassés abandonou o serviço do Deus de seu pai e passou a servir a Satanás e seus poderosos anjos. Ele desviou seu coração para servir a Belial em Jerusalém, o que fortaleceu a prática da bruxaria, magia, adivinhação, fornicação e adultério. Além disso, houve uma perseguição aos justos por parte de Manassés. Não há registros precisos sobre a morte do profeta Isaías. É possível que ele tenha falecido durante o reinado do rei Manassés, mas não há confirmação sobre isso. De acordo com a tradição judaica antiga, o perverso rei Manassés ordenou que Isaías fosse executado, cerrado ao meio, mas não existem evidências sólidas que comprovem essa versão.
Se isso de fato ocorreu, poderia explicar a menção ao martírio de Isaías na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 37. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Segundo o livro apócrifo da Ascensão de Isaías, os falsos profetas zombaram enquanto Isaías era cerrado ao meio, mas ele não chorou nem gritou, e continuou a falar através do Espírito Santo até ser partido em dois. No entanto, esses detalhes sobre sua morte permanecem. De fato, Israel sempre foi conhecido por matar os profetas enviados por Deus, o que levou Jesus a lamentar por Jerusalém dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste. Mateus 23, verso 37. A verdade é que a morte do profeta Isaías foi muito trágica. Os homens de Deus na antiguidade eram perseguidos e frequentemente sofriam castigos severos, sendo açoitados e apedrejados. É difícil imaginar estar no lugar do profeta Isaías e enfrentar essa terrível situação. Diante de tais circunstâncias, a decisão de aceitar a morte ou negar a fé é uma questão extremamente desafiadora. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar com outras pessoas. Que Deus te abençoe.